Garcia. Meus irmãos, uma boa noite a todos, a paz do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus, diga amém. Que isso, irmão? Sei que você já deu amém antes, mas quem está feliz com Jesus, diga amém. Que bom estarmos aqui nessa noite abençoada, nessa noite alegre. Eu tenho a certeza que Deus está com você. A única vez que eu vou te pedir para fazer isso, a primeira, a última e a única vez que eu vou te pedir para fazer isso, mas se não for incômodo para quem está perto de você, chame ele aí, fale com quem está perto de você, diga assim: meu irmão, quando acabar esse culto, a pizza está comigo. Fala aí, está comigo, a pizza está comigo. Para quem está do teu lado, né? Você entendeu aí, muito bem. Que bom, irmãos, que bom estarmos aqui nessa noite. É um privilégio podermos, neste domingo, cultuarmos ao nome dEle. Tantas pessoas, na verdade, gostariam de estar aqui, mas que bom que você veio, que bom que você está aqui. Gente está no leito de morte, gente está na cama e não pode se mexer, mas graças a Deus que você superou todas as coisas e veio cultuar, exaltar, engrandecer ao nome do Senhor. Você pode aplaudir a Jesus aqui nessa noite, meu irmão? Você já é um vencedor, você já é um vitorioso, mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Deus tem mais para essa noite. Se você chegou aqui alegre, feliz, Deus pode fazer com que você saia daqui transbordando da bênção de Deus, alegre, que saltitante, porque Deus tem vitória, tem milagre, tem porta aberta, tem cura, tem sobrenatural de Deus para a sua vida, para a sua casa, para os seus negócios, para a sua família. Você crê nisso, meu irmão? Abra a sua Bíblia, Josué capítulo 6. Eu tenho uma breve palavra para liberar sobre a sua vida nessa noite. Minha gratidão, pastor Renato, pastora Priscila, os nossos pastores que têm sido mentores, que têm sido meus pastores aqui nessa igreja, da minha casa, da minha família, em momentos bons e ruins, têm sido canais de Deus para abençoar essa igreja, muito a minha vida, a minha casa. Você tem pastores, irmão. Você não tem só um homem ou uma mulher, não. Aqui na casa de Deus, tem pastores. Tem lugares aí que a gente tem só Jesus, mas aqui você tem pastores que cuidam, que amam, que oram, que intercedem pela sua vida. Essa é uma verdade. Essa é uma verdade. Você achou aí? Josué capítulo 6, versículos 1 a 20. Gratidão ao nosso Deus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Diz o texto, é uma leitura um pouquinho extensa, mas é importante a gente ler isso. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas, ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados, faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levaram cada uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. Os sacerdotes toquem as trombetas. Breno, se puder só aumentar um pouquinho o retorno, te agradeço, meu amigo. Quando as trombetas soarem ao longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Ficou top, Breno, obrigado. Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade, e os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as suas trombetas perante o Senhor saíram à frente tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados, versículo 9, os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas, mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem um brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma até ao dia em que eu lhes ordenar, então vocês gritarão. Assim fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte, os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Estou no verso 13. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam diante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor.
Enquanto as trombetas tocavam continuamente, no segundo dia também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. Durante 6 dias repetiram aquilo. No 7º dia levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram um toque, o Senhor lhes entregou a cidade. A cidade com tudo que nela existe será consagrada ao Senhor para a destruição somente da prostituta Raabe, e todos que estão com ela em sua cidade serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda prata, todo ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são consagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou, o som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou no lugar onde estava e tomaram a cidade. Feche seus olhos, curve sua cabeça, a gente vai orar. Pai, nós entregamos, Senhor, essa palavra a Ti. Muito obrigado, Senhor, pela essa oportunidade de ministrar a Tua santa palavra. Que o Senhor me use para ser um canal Teu aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Olha para cá, me dê um pouco da sua atenção, me empreste um pouco dela. Eu tenho uma palavra de Deus para liberar sobre a sua vida nessa noite. Vou te liberar para você aí sim pagar a pizza para quem está do seu lado e ter uma noite abençoada. Mas escute, brincadeiras à parte, eu quero liberar o que o Senhor colocou no meu coração. Nessa noite, a palavra que eu tenho para liberar é muito simples, é muito conhecida, talvez você já tenha ouvido, e provavelmente, se você é alguém que frequenta a igreja há bastante tempo, você já ouviu alguém pregar sobre a queda das muralhas de Jericó, e já ouviu alguém falar sobre isso diversas vezes, e já ouviu um pregador com um oratório espetacular, com alguém com conhecimento profundo a respeito desse texto. Mas eu quero trazer um âmbito muito breve, alguma coisa muito simples para você entender. Eu quero ampliar a sua visão nessa noite por aquilo que o Senhor me colocou no meu coração. Para a gente poder contextualizar a respeito desse texto, eu quero que você volte um pouquinho comigo, não precisa abrir, mas no capítulo 2 de Josué tinha enviado 2 espias a Jericó para de fato espiar a terra. Quem está comigo nessa noite, diga somente glória a Deus. E uma prostituta pelo nome Raabe, de fato, como nós lemos anteriormente, sobre as bênçãos que viriam a respeito dela posteriormente, ela esconde em sua casa. E quando o rei descobre isso, os fez prometer que pouparia sua vida e de sua família, se de fato eles fossem tomar aquela cidade, pois os relatos sobre aquele povo, sobre o Deus verdadeiro, já tinha sido ouvido naquele lugar. Eu não vou me alongar sobre esse tema de a gente entender um pouquinho, mas eu já quero entrar no texto, porque o povo passa o Jordão e é chegada a hora de entrar em Jericó. Então, para a gente ir aqui contextualizando um pouquinho, nos 2 primeiros versos, no qual a gente acabou de ler aqui, em Josué capítulo 6, a gente retrata aqui algo muito interessante, algo importantíssimo. A cidade de Jericó estava completamente fechada. Se não foi um comando para você, repita após mim, diga assim: fechada. A cidade de Jericó estava completamente fechada, meu irmão. E aí, através de muros, a fortaleza era toda fechada, ou seja, não tinha uma entrada, não tinha uma saída na mesma cidade. Quando a gente chega no versículo 2, perceba que a conjugação verbal, quero que você entenda isso aqui, me preste a sua total atenção. A conjugação verbal não está no futuro, mesmo sendo algo que ainda vai acontecer. Eu quero que alguém entenda aqui que a conjugação verbal que está no texto também não está no presente. O que ainda seria uma coisa grandiosa, uma coisa admirável, algo grandioso, algo poderoso. Eu quero que você perceba que a conjugação verbal aqui está no passado. O que isso quer dizer, pastor? Diz o texto, abre sua Bíblia e lê. Por gentileza, deixe sua Bíblia aberta. Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó. Eu vou repetir para ficar bem claro.
eu não estou ferindo no texto, eu estou lendo o texto, saiba que entreguei, conjugação passada. É melhor, eu vou melhorar isso aqui, eu diria mais. Deus cria um novo tempo verbal aqui. Ele cria um tempo verbal chamado tempo profético. Ele diz: ei Josué, fique tranquilo, quem está garantindo a vitória não é qualquer um, não é um amigo seu, não é um colega seu, não é um coleguinha, não é um familiar seu. Quem está garantindo a vitória sou eu. Quem está dizendo para você ir não é qualquer um, sou eu. É o mesmo que disse em Gênesis capítulo 1, verso 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E Josué, olha para o céu, porque Salmo 19:1 diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Então Josué, fica tranquilo, se acalma. O que está escrito em próprio Josué capítulo 5, versos 9 e 10. Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Derrama chuva sobre a terra, envia água sobre os campos. Ei, eu tô lá, eu já vi, eu já cheguei. Mesmo que seja no futuro, mesmo que seja no profético, eu garanto, eu tô contigo. Quem vai fazer sou eu. Eu já quero liberar sobre a sua vida, meu irmão, nessa noite. Fique tranquilo, se ele te prometeu, se ele falou, ele cumpre. Ei, não importam as circunstâncias, não importa o que acontecer, permaneça fiel, permaneça em obediência, porque as promessas que foram lançadas, liberadas sobre a sua vida, irão se cumprir. E o texto continua nos versos 3, 4 e 5. Nós vemos a diretriz, a instrução que Deus deu a Josué, os passos que Josué precisava seguir, e todo aquele povo precisava seguir para alcançar aquele propósito. Durante 6 dias, a instrução que Deus deu a Josué, para que ele cercasse a cidade de Jericó, durante aqueles 7 dias, com os sacerdotes levando a arca da aliança à frente do exército. Durante 6 dias, o exército tinha que dar a volta completa na cidade uma vez por dia. A ordem é que no 7º dia, o exército desce as 7 voltas em volta da cidade, com os sacerdotes aí sim tocando as trombetas. Após a 7ª volta, deveriam gritar, e de fato o milagre ia acontecer. Que milagre, pastor? As muralhas iam desmoronar, as muralhas iam cair. Escute, o exército de Israel invadiria a cidade e a conquistaria depois da 7ª volta do 7º dia. Só que, para isso acontecer, existia uma ordem. Eu quero que você entenda que existia uma ordem. Tinha um milagre para acontecer. Uma muralha, pelo poder de Deus, precisava cair. Tinha uma promessa para se cumprir. Jericó seria daquele povo. Só que para isso tudo acontecer, precisava seguir uma diretriz, precisava ter uma obediência, precisava seguir uma ordem, precisava seguir um regulamento. O maior exemplo de obediência que você encontra na vida sagrada, no canão sagrado, é Jesus. O maior exemplo que nós encontramos está em Hebreus capítulo 5, versos 8 ou 9. Está lá, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Quem sou eu, meu irmão? Eu sou o pior de todos, eu tenho certeza disso. Quem sou eu para julgar e apontar o dedo para algum querido, querida que entrou aqui nessa noite, ou você que é da família da fé aqui nessa noite? Mas a palavra que o Senhor colocou no meu coração, primeiro para corrigir erros e falhas minhas, coisas internas minhas. Escute, que
eu acredito, lógico, que eu e você temos promessas para que Deus possa cumprir a nossa vida. É lógico que tem vitória para chegar para você. É lógico que tem bênção para ser alcançada, mas ouça. Salmo 108, verso 13 diz: com Deus conquistaremos a vitória, e Ele pisará em nossos adversários. Salmos 34, verso 8 diz: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Eu creio nisso tudo, irmão. Com certeza eu creio nisso. Mas para isso acontecer, eu tenho algo para te dizer, meu irmão. Para as promessas se cumprirem, para a vitória chegar, para a porta se abrir, para o milagre acontecer, para o sobrenatural surgir, tem que obedecer, tem que seguir o regulamento. Não adianta ficar tentando fazer do nosso jeito. A verdade é essa. Não adianta ficar inventando moda, tentar fazer do meu jeito, do seu jeito. Não adianta ficar fazendo as escolhas de uma forma. Não adianta tentar ir de encontro à vontade de Deus. Como assim, pastor? Você está fazendo de um jeito, Deus está mandando você fazer de outro. Não adianta. Se Josué obedeceu, eu e você também precisamos e temos que obedecer. Eu fico imaginando Josué: eu vou gritar no terceiro dia, estou nem aí. Eu não estou nem aí. Eu vou gritar logo agora, mas vai que essa muralha cai. Não vou esperar o sétimo dia e vou dar 7 voltas nada, não. Eu vou gritar agora, vai que esse negócio acontece. Vai que é na força do meu braço, vai que é na força da minha voz, vai que dá certo. Cuidado, porque quando você desobedece, ao invés do muro cair e te dar permissão para você invadir e conquistar, ele pode cair em cima de você e você ser destruído e sua promessa ser completamente acabada. Cuidado. Que isso, pastor? Virou profeta do caos? Não, nada disso. É que em Deuteronômio, no capítulo 28, dos versos 15 ao verso 19, existem 14 versículos nesse mesmo capítulo que falam de obediência, mas 54 versículos que falam da desobediência. Se você ler todo o capítulo 28, eu só quero, é muita coisa, mas eu só quero ler o que eu acabei de citar, dos versos 15 ao 19. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, se não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e o atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade, serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo que fizerem. Então vai um conselho para você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus: permaneça em obediência a Deus, permaneça fiel ao Senhor, porque se você permanecer, se prepare, tem milagre, tem porta aberta, tem promessa, e vão se cumprir todas elas sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Segue-se os versos e prosseguindo nos versículos 6 e 7, se você parar para ler, a gente vai ganhar o tempo aqui, eu já li. Mas Josué começa a repassar as instruções que recebeu de Deus para o povo. E repassa as instruções exatamente como o Senhor lhe disse. O interessante é que o Josué não cria. Quem está comigo nessa noite, diga amém. Josué não cria regras paralelas. Josué não cria o que ele acha bom, o que ele não acha bom. Ele não cria maneiras novas de fazer o que ele acha que precisa ser feito para cumprir a ordem que ele havia recebido. Ele simplesmente transmite a mensagem e fala: obedeçam, assim como eu também vou obedecer. Imitem, assim como eu também vou imitar. Lucas capítulo 6, verso 31 diz: como vocês querem que outros lhe façam, façam também vocês a eles. Veja exemplo, exemplo, exemplo. Talvez no seu íntimo, Josué, eu posso conjecturar isso sem ferir o texto, Josué estivesse pensando: caramba, como é que as muralhas vão cair desse jeito?
A verdade é que é um milagre, irmãos. A verdade é que é um milagre que aconteceu. Talvez no seu íntimo, no seu ser, Josué estivesse pensando: poxa, Deus, como é que eu vou dar voltas? Depois das trombetas tocarem na 7ª vez, as muralhas vão cair e eu não vou ter uma guerra, não vai ter nada. Talvez no íntimo do seu ser, Josué estava pensando: caramba, é isso que eu preciso fazer? Só que Josué tem uma benéfica que ele não questiona. Josué não desobedece. Josué executa. Até pode ser incomum a ordem que ele recebeu, mas ele não titubeia em executar, porque ele confia em Deus. Ele sabe que é Deus que está fazendo. Eu só quero declarar uma palavra para a sua vida nessa noite, meu irmão. Meu irmão, me permita dizer isso aqui. Você entrou aqui, talvez desconfiando, dizendo: mas Deus, por que desse jeito? Deus, por que dessa maneira? Deus, por que tão tarde? Ou então, Deus, por que tão cedo? Deus, por que dessa maneira? Por que desse método, Senhor, comigo? Ô meu irmão, com todo carinho, com todo amor, com todo respeito, Deus não precisa das nossas opiniões para decidir absolutamente nada. Deus não precisa de uma ajuda nossa para definir absolutamente nada. Ei, Deus não precisa de uma forcinha nossa para decidir absolutamente nada. E muito menos de uma propaganda dizendo: acredita em mim por mim mesmo. Ei, se Ele já disse que vai fazer, que é desse jeito uma vez, basta acreditar e continuar acreditando, que uma hora eu acredito e declaro sobre a sua vida. Recebe quem quer que nessa noite a virada acontece, a roda gira, o mar abre. Eu não sei quem crê em tempo favorável de Deus nessa noite, mas eu quero liberar essa palavra de Deus sobre a sua vida, que Deus colocou no meu coração. Quem acredita aqui nessa noite, em nome de Jesus, eu quero liberar. Pode ser que você viva o inédito dele aqui nessa terra. Diz a palavra de Deus em Jó, capítulo 42, verso 2: sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Provérbios capítulo 16, verso 3: consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. Ei, sucedidos, eu quero liberar algo de Deus sobre a sua vida. Recebe aí, meu irmão, em nome de Jesus. Talvez não tivesse poder humano, e na terra para derrubar aquelas muralhas, mas tem boa notícia: tem poder no céu sobrando naquele lugar. Ei, deixa eu dizer, talvez não tenha suficiente poder na terra que possa tirar o seu filho desse vício, mas tem boa notícia: no céu tem poder sobrando. Ei, meu irmão, em nome de Jesus, não tem talvez poder suficiente na terra para tirar o seu marido dessa mesa de bar, mas tem boa notícia: tem poder sobrando no céu. Ei, meu irmão, não tem poder talvez na terra suficiente para tirar essa empresa dessa falência, mas eu quero liberar uma notícia para a sua vida: no céu tem poder sobrando. Então receba em nome de Jesus. Eu não sei a área, também não sei a situação, mas no céu Deus tem poder sobrando. No céu Deus tem poder sobrando e vai sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, meu irmão. Eu acredito nisso. Eu creio nisso. Segue o texto. E se você parar para analisar os versos 8 aos versos 11, algumas características me chamam a atenção nesses textos, nesses versos. E algumas delas são paciência e perseverança. Os israelitas tiveram que de fato marchar ao redor de Jericó por 6 dias, antes que Deus lhe dissesse para gritar. Nós precisamos ter, às vezes, esse tipo de características intrínsecas em cada um de nós. Obrigado, Elis. Às vezes, na nossa vida, nem tudo vai ser fast food, irmão. Nem tudo vai ser rápido. Nem tudo vai ser
de uma hora para outra. Às vezes tem um tempo. O tempo da maturação, o tempo do aprendizado, o tempo da escola, o tempo de você aprender, o tempo de você crescer, o tempo de escolhermos, de decidirmos, de analisarmos, de semearmos, o tempo de escutarmos, tudo tem um tempo. E me chama a atenção demais o verso 10, o quão enfático Josué é em dizer: não digam sequer uma palavra, até dizer que pode, até o dizer que pode. Só que eu entendo algo, e me perdoe, se você não entende dessa maneira, me perdoe. É uma interpretação minha do texto. Aí eu digo, uma interpretação minha do texto. Não é tempo de falar alto para todos ouvirem. Vou repetir. É algo que eu entendo olhando para o texto. Eles não podiam falar uns com os outros, mas com a mente. Quando eles pensavam, alguém escutava além deles mesmos. Às vezes, a verdade é, a gente pensa, poxa Deus, mas eu queria tanto falar esse negócio. Deus, tá falando, mas eu queria tanto que você só falasse comigo. Sabe aqueles dias que Deus fala com todo mundo e não fala contigo, irmão? Eu queria tanto que durante esses 6 dias só tivesse tempo para mim. Eu queria tanto que você e seus pensamentos se voltassem e meditar, orar por mim. João capítulo 4, verso 23 diz: no entanto está chegada a hora, e de fato já chegou, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os verdadeiros, são estes os adoradores que o Pai procura. O pastor Fernando sempre cita esse texto aqui. Adorador não é só quem pega o microfone e canta. Adorador não é só quem toca o instrumento. Adorador é também quem está lá há 6 dias sem falar uma palavra, mas está com o coração rasgado dizendo: Deus, me ajuda, sozinho eu não consigo mais. Eu não consigo mais, eu não aguento mais viver essa situação. Meu irmão, a verdade é que só Deus e você sabem as lutas que você passa no seu interior, dentro da sua casa, dentro do seu quarto. Só você e Deus sabem essa situação que você tem enfrentado. Mas ei, eu quero te dizer, levanta essa cabeça. Você é um adorador. E a muralha, o muro, a situação, essa questão está prestes a cair. Eu vou de novo. Está chegando a hora de você poder abrir sua boca e dizer e declarar: eu venci, Jericó agora é minha, a vitória é minha. A verdade é essa. Se você ler o texto e os versos 12 ao 14, são 6 dias repetindo a mesma coisa, os mesmos trajetos, a mesma trajetória. Todos os dias se levantando pela manhã, dando a volta pela cidade, e voltavam para o acampamento. Disciplina, irmãos, foco, determinação, todos juntos, sem pressa, sem egoísmo, todos trabalhando em unidade. Dos versos 15 aos versos 20, fica claro que o problema de fato não são e não eram as muralhas aqui. Elas nunca foram, são ou serão o problema. Talvez eu e você, como seres humanos, como pessoas em si, talvez sejamos o problema. Deus, de fato, tem poder de fazer o que quiser, mas o que Ele deseja é que a gente possa obedecer com fé. Quando a gente age confiando em Deus, Ele cuida das muralhas. Não, deixa eu repetir isso aqui, meu irmão. Quando a gente age confiando em Deus, a gente coloca a nossa fé em ação, nossa fé em prática, Deus cuida de todas as muralhas. Josué e o povo de Deus demonstraram ali, meu irmão, uma profunda confiança no poder de Deus. E qual foi o resultado, pastor? O resultado a gente acabou de ver. Foi as muralhas caindo por terra.
e todo o povo conquistando vitória. Só que existem algumas questões que me chamam a atenção. Quando as muralhas de Jericó caíram, eu tenho 33 tópicos aqui rápidos, eu encerro, tô brincando. A primeira coisa que Josué ordenou foi que o povo louvasse a Deus. Ao invés de se gabar, ao invés de se vangloriar pelo que tinha acabado de acontecer, Josué reconhece que a vitória não foi pelas mãos dele, não foi pelas mãos do povo, mas foi Deus que deu. Jeremias capítulo 32, verso 17 diz: soberano Senhor, tu fizeste. Salmo 147, verso 5 diz: grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder, é impossível medir o seu entendimento. Irmãos, a verdade é que os israelitas demonstraram sua gratidão a Deus, destruindo a cidade e oferecendo tudo que havia nela como sacrifício a Ele. Eu aprendo algo poderoso aqui, uma chave para as nossas vidas, poderosa. Só está pronto para vencer batalhas quem está disposto a agradecer pelas suas. O que a gente precisa fazer, de fato, é demonstrar gratidão, demonstrar honra, demonstrar louvor, demonstrar gratidão pelas bênçãos que Deus concede a nós, pelas vitórias que Deus concede a nós todos os dias. Nessa história, a verdade é que eu aprendo que as muralhas de Jericó, nessa história eu aprendo que quando lutamos com Deus ao nosso lado, irmãos, nós podemos superar todos os obstáculos, qualquer desafio. Se Deus derruba a muralha, irmão, se Deus derruba a muralha, só com uma palavra de obediência, o que é grande para o nosso Deus? Nada é impossível para Deus. Mateus capítulo 19, verso 26 diz: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Marcos capítulo 10, 27 diz: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Para vencer batalhas com Deus, eu e você, de fato, precisamos ter obediência e fé em suas promessas. A gente precisa ter persistência, a gente precisa ter paciência com sua vontade, gratidão a Deus por suas bênçãos e vitórias. Hebreus capítulo 11, verso 30 diz: pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados 7 dias. Eu tenho, me permita ter, eu tenho a convicção que eu e você podemos e vamos conquistar. Eu tenho a certeza que nós vamos avançar. Eu tenho no meu coração, irmão, que você pode chegar a lugares que você nem imagina. Mas para isso acontecer, não é pelas mãos humanas, não são pelas suas mãos, é Deus quem vai fazer. Mas para Deus fazer, pastor, como é que faz? Requer obediência, requer fidelidade, requer princípios, requer submissão. Tiago capítulo 4, verso 7 diz: portanto, submetam-se a Deus. Atos capítulo 5, verso 29 diz: Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Tem gente que entrou aqui nessa noite dizendo: mas pastor, eu já estou na 6ª volta e eu não enxergo nada. O muro não se moveu. A verdade é que não houve rachaduras nas muralhas de Jericó durante a 6ª volta, mas na 7ª o muro caiu. Depois de 120 anos, a chuva caiu, porque Noé não desistiu.
Tinha 38 anos que o paralítico estava no tanque de Betesda. Mas quando entrou no tanque, ele sai de lá curado. Nenhuma lepra sai do corpo de Naamã até o 6º mergulho. Mas no 7º, saíram todas. Isaías capítulo 53, verso 5. Essa aqui eu vou ler. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Jesus perseverou até o final. Por minha causa, por sua causa, ele foi até o fim. Ele não desistiu. Com dores, com choro, com sofrimento, ele morreu por cada um de nós. Persista até o final. Não desista. Pastor, o senhor não sabe a guerra que eu estou enfrentando. Pastor, você não imagina o que tem acontecido comigo de perseguição, disso, daquilo outro. Não desista, porque no final a vitória chega, o milagre acontece, a porta se abre, os muros caem e você sai debaixo de milagre, você sai vitorioso, você sai, meu irmão, salvo em Cristo Jesus. Se prepare, meu irmão, está chegando a hora de você contar o seu testemunho. Se prepare, está chegando a hora do seu milagre. Se prepare, Deus tem uma bênção no final. Eu acredito, eu libero isso aqui nesse altar. Você vai contar esse testemunho e terá uma bênção de Deus nesse final. Ei, o tempo que tem passado é uma escola, o tempo que tem passado é um aprendizado, porque no final você vai colher, e a colheita não será pequena, a colheita será grande, uma colheita extraordinária de Deus sobre a sua vida, um tempo favorável de Deus sobre você, um tempo favorável de Deus sobre a sua casa, um tempo extraordinário de Deus. A verdade é que nós precisamos nos empolgar com o futuro e não podemos mais ficar presos no passado. Eu quero declarar que a estação do nascimento, isso aqui eu declaro e recebe quem quer. A estação do nascimento vai curar o seu tempo de dor. Comece a dar valor àquilo que Deus diz sobre você e não que os homens dizem sobre você. Homens dizem que você é derrotado, destruído, que não vale nada, que é um fracassado, que não nasceu para isso, não nasceu para aquilo. Mas Deus diz que você é coroa da criação, que você é filho de Deus, que é amado, que é ungido. Deus diz que você é alguém verdadeiro. Ei, meu irmão, Deus já falou a seu respeito, então ouça a voz de Deus. Quem derrubou as muralhas para o povo entrar naquela cidade foi Deus. E o texto diz algo muito interessante. Já estou caminhando para o final. Eu tenho duas coisas muito importantes para dizer nessa noite. Eu quero fazer uma oração. Aqueles muros não podiam ser derrubados com força humana. Com gritos, aqueles muros não caíam. A verdade é essa. Logo, quem derrubou aqueles muros foi Deus. Talvez a situação que você tem vivido é impossível para você. Aquilo que você sabe que não tem mais jeito para acontecer, não tem mais chance, não tem mais solução. A verdade é que Deus pode intervir e derrubar tudo isso só para você sair vitorioso. A verdade é que Deus pode intervir nessa situação e falar assim: ei, acabou, chega. Meu filho vai ser vitorioso naquela situação a partir de hoje. Eu quero ler de novo o versículo 17, se você não fechou sua Bíblia. No capítulo 6, Josué diz que somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela de sua casa serão poupados, pois ela escondeu o espião em que enviamos. Isso aqui é poderoso. Eu encerro com isso aqui, porque na realidade Deus poupa a vida de Raabe. E quem está com ela na casa, porque ela acolhe quem Josué tinha enviado antes para espiar a terra. A verdade é que Raabe era uma prostituta, e o que tinha de pior para ser feito naquela época era a prostituição. Talvez naquela época até os dias de hoje. A verdade é essa. Prostitutas eram olhadas e são olhadas à margem da sociedade. Como assim, pastor? Gente que não tem valor. Só que Deus mostra aqui para todo mundo ver
acabei de dizer para você antes, e é uma verdade imutável. Deus está falando para alguém aqui nessa noite que o seu passado não vai ser esquecido. Ele já está esquecido. Eu vou repetir isso aqui. O seu passado ele não vai ser esquecido, ele já está esquecido. O seu passado não vai ficar para trás, ele já ficou para trás. O que você fez ontem, meu irmão, não vai determinar aonde Deus pode te levar amanhã. Escute isso, talvez tem alguém aqui dizendo, mas pastor, eu não sou digno de ser salvo, eu não sou digno de ser salva. A verdade é que eu não conheço uma só pessoa, a não ser Cristo, que seja, meu querido. Nenhum de nós é digno de sermos salvos. Todos nós um dia pecamos, todos nós um dia caímos, mas pela graça fomos resgatados do inferno. E Deus, com sua infinita misericórdia, nos transportou para o reino do seu amor. Só que nessa noite eu quero te fazer um convite muito especial, a igreja de pé, por gentileza.